O réu tem o direito de mentir para fazer a sua defesa? Esse tema é muito polêmico aqui no Brasil e muitos juristas defendem que não, que o réu não pode mentir em juízo. Mas aqui no Brasil, ele pode sim, faz parte do direito de defesa. Às vezes, o pessoal está assistindo série, filmes americanos demais e vendo que lá, quando acontece o julgamento, o réu não pode mentir, porque lá existe um crime de falso testemunho para o réu também. Agora, aqui no Brasil, não. Nossa legislação, nossa Constituição Federal, ela dá uma interpretação bem ampla mesmo ao direito de defesa. Tanto que a gente fala em plenitude de defesa nos casos do Tribunal do Júri. E precisou um caso desse chegar ao STJ recentemente para esse direito ser debatido e consagrado pela jurisprudência da Corte. O caso real chegou lá por meio do habeas corpus 947.337 de São Paulo, relatoria do ministro Ribeiro Dantas. E o que aconteceu aqui? O cidadão foi processado e foi condenado pela prática dos delitos previstos no artigo 33 e artigo 35 da Lei de Drogas. Foi aplicada a pena e no processo de dosimetria da pena, quando analisou a culpabilidade, o juiz usou dois fundamentos para exasperar a pena com base numa análise negativa da circunstância judicial da culpabilidade. O primeiro foi a grande quantidade de droga e o segundo foi o fato de que o réu mentiu, ele usa mentiu deslavadamente na sua defesa. A matéria chegou no TJ de São Paulo, o TJ de São Paulo manteve a sentença e aí a Defensoria Pública do Estado de São Paulo impetrou o habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça. Percebo, era um habeas corpus contra o processo de individualização da pena, o processo de dosimetria da pena aplicada. Porque o magistrado usou o fato da mentira contada pelo réu para poder agravar a pena, para poder exasperar a pena, para analisar de forma negativa a circunstância judicial da culpabilidade e assim exasperar a pena acima do mínimo legal. Ele também disse que a quantidade de drogas era grande. Esses dois fundamentos foram mantidos pelo TJ. Quando o habeas corpus chegou ao STJ, ministro Ribeiro Dantas resolveu o problema por meio de uma decisão monocrática e não houve agravo, tá? Não houve agravo. Então, ele consagrou um raciocínio jurídico aonde ele defendeu os seguintes fundamentos, que no ponto é assente na corte que o fato do agente mentir acerca da ocorrência delituosa, não assumindo desta maneira a prática do crime, está intimamente ligado ao desejo de se defender. E por isso mesmo não pode representar circunstância a ser valorada negativamente em sua personalidade. É um direito do réu querer se defender a qualquer custo. Contar uma versão mentirosa, ainda que ela não se coadune com a verdade que está provada nos autos por meio das outras provas. O réu tem esse direito. Ele pode fazer isso aqui no Brasil. Aí ele arremata, porquanto a comprovação de tais fatos cabe à acusação, desobrigando por conseguinte que essa mesma comprovação seja corroborada pela defesa. Ele explica, olha, quem tem que comprovar os fatos da acusação é ela mesma, é a acusação. Então, se o cara mente para se defender, é um direito dele. E a defesa vai trabalhar para provar os fatos da defesa ali. Aí você, advogado, advogada criminalista, você vai enfrentar esse dilema muitas vezes quando estiver fazendo a defesa.
O réu quer mentir, ele não quer assumir a verdade, mas a prova está ali, toda nos autos, no sentido de que ele foi o autor do delito. O que você vai fazer? Você vai sair da defesa dele, vai largar a defesa dele, tal? Não, você vai explicar para ele o que pode acontecer. O primeiro passo que a gente tem que explicar para o cliente da gente é que o ser humano ele trabalha com um princípio de coerência. E quando você quebra essa coerência, você fica frágil na relação. E no caso, essa coerência, nos casos penais, ela pode ser quebrada quando o réu insiste em mentir diante de todo um conteúdo de prova que mostra que ele foi o autor do crime. Isso pode acontecer. E aí o que acontece? O réu vai ficar frágil diante do julgador. No júri, isso é muito preocupante, porque eu sempre digo que o réu tem que entregar alguma verdade. Se ele não tem verdade nenhuma para entregar, a possibilidade do resultado condenatório é muito alta. É muito alta. Pessoas gostam de pessoas que confessam seus erros, que admitem que têm pecados, que têm problemas. Eu vou te dar 2 exemplos. O presidente americano Bill Clinton, quando ele caiu naquele problema do assédio sexual, ele teve um caso com aquela senhora Mônica Lewinsky. Ele foi para a imprensa, ele negou tudo, negou. O que aconteceu? Ele foi processado criminalmente numa corte em Nova York, porque os fatos aconteceram em Nova York, e ele sofreu um processo de impeachment. Quando ele então decide confessar que ele era o autor do fato e assumir, pedir perdão para a esposa e pedir perdão para a população americana, o que aconteceu? A população americana perdoou ele, o pedido de impeachment foi travado e ele foi absolvido na corte americana, na justiça criminal americana. Ele foi a julgamento, foi absolvido. Olha que interessante esse caso, porque ele confessou, porque ele trouxe uma verdade. Agora, se ele mentisse, lá nos Estados Unidos é diferente, mas se ele mentisse aqui no Brasil, ele seria condenado. Só que a mentira dele não poderia ser usada para agravar a pena dele, para analisar negativamente uma circunstância judicial. O outro caso é o do Ronaldo Fenômeno, jogador de futebol, quando ele teve aquele triste episódio com os travestis no motel no Rio de Janeiro. Quando ele negou, falou que não sabia, que não tinha percebido, ele foi defenestrado. Mas quando no domingo ele foi ao Fantástico, sentou, pediu desculpa, pediu perdão, falou que ele sabia que uma personalidade como ele não poderia cometer um erro desse, mas pediu perdão ao público brasileiro, aos fãs dele, o que aconteceu? Todo mundo perdoou o Ronaldo e ninguém lembra disso. Ele seguiu em frente. Então, no tribunal do júri, no processo penal, também funciona assim. Com julgador individual, né, o juiz togado, é um pouco diferente. Os caras já estão mais machucados, né? A casca está mais dura, muito tempo fazendo isso. Mas no tribunal do júri isso funciona. Eu sempre digo ao réu, se você for sentar lá para mentir, é melhor você não sentar. Fica em silêncio, não responda nada. É melhor não falar. Você tem que entregar a verdade sempre. E você, advogado, advogada, você consegue conduzir a verdade de forma a beneficiar seu réu, porque nem sempre, seu cliente, o réu, nem sempre a gente vai estar pedindo absolvição. Muitos casos eu já fui para a defesa para pedir uma condenação, mas uma condenação justa. Nos casos de homicídio, por exemplo, uma condenação sem qualificadoras. Ou então a absolvição por um crime, a condenação por outro. Tem um caso recente que eu fiz isso, onde eu pedi, estou na fase da pronúncia, a juíza impronunciou, eu pedi a impronúncia pelo homicídio e pedi a pronúncia pela associação criminosa, pela associação ao tráfico. Olha que interessante. E a juíza acolheu, a juíza impronunciou o réu pelo homicídio, mas pronunciou ele vai a júri com os outros réus pela prática do crime de associação ao tráfico de drogas. Interessante esse caso até. Então, mas aqui, que se tratava exclusivamente, aqui não era a defesa completa,
Aqui se tratava exclusivamente do processo de dosimetria da pena. O ministro Ribeiro Dantas analisou e tirou os dois fundamentos, tá? O primeiro fundamento da quantidade de drogas também era ridículo, não tinha base legal, era pouquinha droga que se tinha aqui, eram algumas gramas de maconha e o juiz disse que era muita droga, porque estava dividido em buchas, em algumas buchas ali. E o segundo era esse, de que o réu mentiu para se defender. Aqui no Brasil, o réu pode mentir. É inerente ao direito de defesa. Estrategicamente, pode ser uma péssima estratégia. Uma péssima estratégia, porque a mentira, ela causa um sentimento ruim no julgador. E aí o julgador vai pesar a mão. Os registros de condenações mostram que quando o réu confessa, demonstra arrependimento, os julgadores aplicam penas menos severas. Olha que interessante, não tem previsão legal para isso, tá? Claro que tem previsão legal a atenuante da confissão, sem dúvida, tá ali no Código Penal, mas a pena ser mais branda, não tem escrito isso na legislação, mas é um sentimento humano, né? Uma expressão de sentimento humano. Ele vai e pune, o julgador pune o réu de forma menos severa. É interessantíssimo. E agora você vai precisar sempre tomar essa decisão, fazer essa análise. Para o tribunal do júri, eu sempre digo, olha, preste muita atenção, porque você vai ser julgado pela sua imagem, pelas suas palavras, pela história que você vai contar. Lembro de um caso recente que tinha a prova clara nos autos de que a nossa cliente ela teve um caso extraconjugal dentro do processo dos fatos ali. E a pessoa que era o amante confirmava isso. Tá? Quando a gente foi para o plenário do júri, ela negou isso. Ela negou esse fato. E estava todo provado nos autos. Foi muito ruim para ela. Foi muito. A gente via na face dos jurados a reprovação, a mentira dela. A negativa. Porque o fato estava ali provado. A gente não tinha escondido isso anteriormente. Quando ela foi interrogada, ela mentiu. Ela foi condenada por 4-2. A gente não sabe se ela teve um terceiro voto. Só abriram 2 favoráveis. Ela foi condenada. Eu tenho assim um sentimento forte de que foi porque ela mentiu para o júri. Bom, espero ter contribuído para o teu desenvolvimento profissional. Inscreva-se no canal, ative as notificações, deixe sua crítica, seus comentários, sugestões para outros vídeos. E mais, entra nas nossas playlists, ativa, deixa ela tocando aí no seu computador enquanto você estuda, trabalha, para aferir conhecimento e nos ajudar a crescer dentro do YouTube. Um grande abraço para você. Deus te abençoe sempre.